Alguns anos atrás, a Congregação para o Clero fez esse documento sobre a adoração eucarística e a maternidade espiritual do sacerdote. E ele apresenta uma série de testemunhos de almas santas, de místicas que tiveram esse chamado. E é muito interessante, eu gostaria de ler um pedaço, porque nós vamos falar da primeira das místicas de hoje, que é a Beata Maria Jesus de Louis Martini, e eu acho que o documento acerta muito bem, e ele vai ser como a introdução dessa aula, né? Ele diz assim: cerca de 120 anos atrás, em algumas revelações particulares, Jesus começou a confiar às pessoas consagradas nos mosteiros e no mundo o seu plano para a renovação do sacerdócio. É muito interessante porque reconhece que esta moção do Espírito Santo é uma moção para a igreja. Jesus mesmo que confia a essas almas um plano para a renovação do sacerdócio. Então, o documento vai partir do princípio de que é Deus mesmo que dá à igreja este plano, esse desejo, esse chamado de renovação do sacerdócio. Continua o documento. Ele confia a algumas mães espirituais a chamada obra para os sacerdotes. Uma das precursoras desta obra é a Beata Maria de Louis Martini. Então é sobre ela que nós vamos falar, Beata Maria de Jesus de Louis Martini. Eu acho que dá para ver também o hábito, que é uma beata que eu gosto muito. E eu gostaria só de fazer um pequeno itinerário espiritual. A Beata Maria de Jesus nasceu numa família muito católica, teve uma educação muito católica e desde da juventude, dos primeiros anos da adolescência, já sentia esse desejo ardente de servir Nosso Senhor. E é por isso que ela vai até Ars, como foi boa parte da França então, para visitar São João Maria Vianney para procurar uma luz sobre o seu sacerdócio. E ela consegue, depois de, não sem uma certa angústia, né, de que não daria tempo, eram grandes multidões que então iam a Ars, e, ao contrário do que a gente podia esperar, não é uma resposta fulminante, é uma resposta de que ela teria que rezar muito ao Espírito Santo, até descobrir a vocação. Mas ela não desanima, porque às vezes a gente tem uma ideia, com o Padre Pio também, que se eu tivesse um confessor como esse, se eu encontrasse esse santo, ele me daria as respostas. Às vezes não é assim que Deus age, na maioria das vezes não é. É na lentidão e na fidelidade à vida de oração que Deus vai mostrando. E ela volta para casa e ela vai ver a primeira parte da vida dela num apostolado leigo. Ela vai encontrar, então, o que vai ser a grande inspiração dela, que é um movimento laical iniciado num mosteiro da Ordem da Visitação. Quem não conhece a Ordem da Visitação foi fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, e a Ordem Predileta do Coração de Jesus. E dentro da Visitação surge esse movimento chamado Guarda de Honra do Sagrado Coração. Foi fundado por uma visitandina, Maria do Sagrado Coração Bernot, e ainda no começo dos primeiros anos é quando ela vai encontrar essa obra. O que é a Guarda de Honra? A Guarda de Honra é um movimento que se dedica a que todas as horas do dia hajam pessoas que ofereçam tudo o que estão fazendo a Deus. E nesse momento ofereçam o sangue e a água que brotam do coração de Jesus a Deus. Sejam almas ofertório, vivam desse ofertório, de oferecer o sangue e a água que brotam do coração de Jesus. De uma certa maneira, a espiritualidade do coração de Jesus, na Guarda de Honra, é a espiritualidade do coração trespassado pela lança. Ela vai ficar apaixonada por isso, ela vai encontrar nisso uma luz enorme, e ela vai se tornar a primeira zeladora da Guarda de Honra, e ela vai trabalhar incansavelmente, distribuindo apostolado mão a mão, ela se torna incansável num apostolado leigo. É como se aquilo fosse... Ela realmente descobre a resposta de Deus. Num segundo momento, na direção espiritual com o padre jesuíta, com o padre Calage, ela vai aprofundando ainda mais esse chamado a oferecer. A oferecer o sangue e a água que brotam do coração de Jesus. E numa pregação, ela encontra, na última sexta-feira do mês de dezembro de 1866, o padre Calage vai pregar sobre esse sangue e água brotados do coração de Jesus, e ela fica tocada, e ela descobre nele um diretor. E a partir desta direção, ela vai encontrar um caminho nesse caminho, que é o caminho dela com essa vocação pelos sacerdotes. É um caminho sacerdotal, isso é, de oferecer a própria vida unida com Cristo sacerdote pela igreja. Ela vai ter uma série de luzes que vão ser a semente da congregação que ela vai fundar, do Instituto das Filhas do Coração de Jesus. Então, quando o documento da Santa Sé nos diz que ela é uma das precursoras, é nisso. Não só porque ela
se sente chamada a rezar pelos sacerdotes, mas ela se sente chamada a se oferecer por eles. Essa vai ser a espiritualidade dela, profundamente eucarística. Então eu quero ler um pedaço dos seus escritos, que eu acho que me tocaram muito, acho que vão ser muito bonitos para meditar. Escreve ela, uma noite de setembro deste ano de 1867, enquanto orava em uma igreja, ela sente Jesus lhe dizer interiormente: não sou conhecido, não sou amado, sou um tesouro que não é apreciado. Quero preparar para mim almas que possam compreender-me. Sou uma torrente que quer transbordar e da qual não se pode mais conter as águas. Quero fazer para mim almas que as recolham. Quero fazer para mim cálices para encher-lhe das águas do meu amor. Tenho sede de corações que me apreciem e me façam alcançar o fim pelo qual permaneço sobre os altares. Quero difundir todas as graças que foram desprezadas. Sabes que coisa quer dizer adorar? Eu sou o único que realmente adora. Então, o modelo da adoração vai ser Cristo, adorador do Pai. E é Cristo que quer se derramar em nós. E Ele quer cálice que possam se derramar. Então, da mesma maneira que na guarda de honra a espiritualidade é toda receber o sangue e água que brotam do coração de Jesus para oferecê-lo ao Pai, assim Ele quer que nós sejamos esses cálices vivos, que ofereçam e se ofereçam com Jesus ao Pai. Por quê? Pela igreja, pelos sacerdotes. E aí ela vai descobrir que essa é a vocação de Maria. Ela vai entender que a sua vocação é a vocação da vida de Maria após o Calvário, até a sua gloriosa Assunção. Nós estamos nos aproximando da festa da Assunção. Então, escreve ela, Maria, depois da ascensão de Nosso Senhor, permanece sobre a terra sozinha, com suas recordações, sozinha com seu tesouro oculto na Eucaristia, sozinha com a esposa nascente, a Igreja, cujos inícios lhe eram confiados e que devia nutrir com o sangue do seu coração. A Eucaristia, a recordação do Calvário, a Igreja. Eis em que coisa se concentra a vida da Virgem Santíssima depois da Ascensão. Então ela se sente chamada a imitar esta vida de Maria como raiz oculta da Igreja. Os apóstolos partiram a pregar após o Pentecostes e Maria permanece oculta, vivendo uma vida eucarística, silenciosa, sendo ela a grande intercessora. Então o modelo das Filhas do Coração de Jesus, que é a congregação que ela vai fundar, é esse, porque as Filhas do Coração de Jesus têm uma missão. Primeiro, que é adorar noite e dia Jesus na Eucaristia. E sem cessar elas se adoram e oferecem Jesus ao Pai pela Igreja e pelos sacerdotes e por todas as almas consagradas. Elas são essa raiz oculta que vive na imolação. Esse é o grande carisma. E é por isso que no próprio hábito delas, se der para reparar, tem os símbolos da paixão, a coroa de espinhos e os corações de Jesus e Maria. Até hoje, elas até hoje vivem essa vida de contemplação, clausura e oferecimento. Então, na espiritualidade da Beata Maria de Jesus, é rezar por eles e se oferecer por eles. Né? É bem interessante porque esse oferecimento é muito importante para ela, porque o grande anseio da Beata Maria de Jesus era que Jesus reinasse, para que viesse o reinado do coração de Jesus no mundo inteiro. E para isso ela estaria disposta a oferecer o próprio sangue, coisa que realmente aconteceu, porque a Beata Maria de Jesus foi martirizada, foi assassinada no convento de Marseille por um anarquista que desejava matar uma religiosa, por ser ela quem é. E ela morre até o fim se oferecendo pela obra e se oferecendo. Então, quando ela diz, eu quero ser tua vítima, eu quero dar o testemunho até a última gota de sangue, foi exatamente o que ela viveu. Né? E ela vive até o fim essa total e completa oblação. Né? No próprio documento da Santa Sé, cita essa frase dela. Oferecer-se pelas almas é belo e grande, mas oferecer-se pelas almas dos sacerdotes é tão belo e grande que seria preciso ter 1000 vidas e 1000 corações. Daria de bom grado a minha vida para que Cristo pudesse encontrar nos sacerdotes aquilo que dele se espera. A daria de bom grado mesmo se um só pudesse realizar perfeitamente o plano divino dele. E isso Jesus tomou a sério, porque ela recebeu o martírio com apenas 43 anos, numa fidelidade até o fim.
As suas últimas palavras foram, diz o documento, é para a obra para os sacerdotes. Até a última gota. Daí o testemunho. Primeiro, porque ela vê a vocação, a oblação em Maria. E esse vai ser um tema que a gente vai tomar depois na Beata Conchita Cabreira de Armida, né? No que ela chama Solidão de Maria. Mas contemplando Maria nesses últimos anos da sua vida, quando Maria é o testemunho da Igreja, da Sacratíssima Humanidade de Cristo na Igreja, onde ela se oferece e é a fortaleza dos apóstolos, né? Ela vive uma vida eucarística. Aí é o modelo da nossa oblação. É viver uma oblação em união com Cristo sacerdote, com Maria pelos sacerdotes. Aí é o grande chamado da Beata Maria de Jesus. Infelizmente, a gente não vai poder aprofundar muito, porque só dela eu separei vários textos. Mas a segunda mística de hoje é talvez a mais importante, a grande santa dos tempos modernos, a mais importante escritora mística da modernidade, sem nenhuma dúvida, talvez a mais traduzida e publicada, que é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Talvez seja muito conhecido que ela veio ao Carmelo para rezar pelos sacerdotes, até porque o Carmelo Descalço tem isso muito próprio dele, né, essa missão de intercessão dos sacerdotes. Mas eu gostaria de fazer algumas outras considerações, talvez, de outros textos. Né? A começar aqui, para explicar pela grande poesia Viver de Amor. Então, Viver de Amor é uma poesia muito importante, porque quando a gente estuda escritos de místicos, a grande maneira de se expressar é a poesia. E Santa Teresinha do Menino Jesus é, nisso, muito filha de São João da Cruz. A grande expressão dela é assim. Então, num momento de... Aqui diz... A poesia é de 26 de fevereiro de 1895, como uma composição espontânea, quer dizer, brota de uma só vez. Viver de Amor, aqui está nas notas das obras completas, Viver de Amor brotou num só jato, durante os longos momentos de adoração do Santíssimo Sacramento, exposto nos 3 dias das 40 horas, domingo, segunda e terça-feira, que precedem a quarta-feira de cinzas, isto é, durante o período do Carnaval. Então, durante esse período, as irmãs faziam adoração, e ali, nessa intimidade silenciosa com Jesus exposto, vai brotar esse grande canto, que é como uma espécie de grande compêndio do seu caminho espiritual, desse chamado a viver de amor. Primeiro, ela nos localiza, ela se localiza onde ela está. Ela começa no entardecer do amor, falando sem figuras. Assim disse Jesus: se alguém me quer amar, saiba sempre guardar minha palavra, para que o Pai e eu o venhamos visitar. Se do seu coração fizer nossa morada, vindo até ele então, havemos de amá-lo, irá cheio de paz viver em nosso amor. Então, onde ela está? Ela está na noite da Quinta-feira Santa, ela está no discurso sacerdotal de Cristo, e ela está nesse grande momento que ele nos diz: aquele que me ama, meu Pai o amará, nós iremos a ele e faremos nele nossa morada. Então ela vai chamar essa noite no entardecer do amor, na noite do amor, na grande noite que Jesus já vai falar para os seus discípulos de coração a coração, vai tratá-los como amigos, e é a grande noite da oração sacerdotal de Cristo, né? É a grande noite do por eles me ofereço, por eles me consagro, por eles me santifico. E ela vai enumerar todos esses grandes chamados de amor. Começa em viver o amor com a Trindade e vai perpassar toda a sua vida, né? E no 10ª estrofe, ela vai falar de como essa vocação ao amor é direcionada aos sacerdotes. Viver de amor, ó meu divino mestre, é pedir-te que acendas teus fogos na alma santa e consagrada de teu Padre, que ele seja mais puro que um serafim dos céus. Tua igreja mortal, ó Jesus, glorifica, sem fechar teu ouvido aos meus suspiros, por ela tua filha aqui se sacrifica, vivo de amor. Então, a missão de amor é suplicar para isso, para que o sacerdote seja mais puro que um serafim dos céus. Os serafins são os anjos abrasados de amor, porque a vocação do sacerdote é uma vocação abrasada de amor. É uma vocação a ser todo de amor, porque é ele que mais intimamente está unido com o mistério da Santa Missa. E nesse livro, talvez nem todo mundo conheça, Conselhos e Lembranças, que são as memórias de Celina, sua irmã. E ela vai falar especificamente sobre esse tema, sobre a ligação e essa vocação sacerdotal de Santa Teresinha do Menino Jesus. Escreve ela: o sacrifício pela igreja, pelos sacerdotes, foi o que atraiu ao Carmelo.
Então vê o que atrai ela ao Carmelo. Desejava que sua vida fosse consagrada à santificação dos ministros do Senhor. Dizia, essa é uma frase que eu sempre gostei, que rezar pelos sacerdotes é negociar por atacado, pois que pela cabeça atingia os membros. Então, olha que beleza, porque é como fazer uma compra pelo atacado, negociar por atacado. Porque nós rezamos pelo sacerdote e cada sacerdote que se salvam muitas e milhares de almas com ele. Você vê que há o sentido prático de Santa Teresinha. O desejo da santificação dos sacerdotes e da conversão dos pecadores por meio deles foi verdadeiramente o móvel de sua vida. Ensinou-nos, a elas, as irmãs e sobretudo as suas noviças, ensinou-nos a rezar por eles no noviciado, uma oração bem longa, cujo autor ignorava. E aí nós vamos ter uma meditação sobre essa oração depois, que é a oração de Thérèse Tournerin. Continua a Celina. Quase todas as cartas que me escreveu, quando eu ainda estava no mundo, testemunham esse atrativo que nos era comum. Seu espírito de fé inspirava-lhe um grande respeito pelos padres, por causa do sacerdócio de que estão revestidos. É impossível ter por ele maior estima. Exprimiu diversas vezes durante a vida o pesar de não poder ser padre. Essa é uma outra coisa. Santa Teresinha, nos últimos anos, tinha tal desejo de dar a Deus essa consolação, que desejava ela ter uma alma sacerdotal. E ela tinha certeza, como diz aqui, ela diz para a coisa, ó, tenho a impressão de que aqueles que desejaram na terra os privilégios do sacerdócio gozarão deles no céu. Isso é, ela tem certeza que no céu ela também será uma alma sacerdotal, porque no céu sua grande missão continua a mesma na terra, é a salvação das almas, a conversão dos pecadores e a santificação dos sacerdotes. E eu acho que são inúmeros os sacerdotes que vão dar testemunho dessa sua presença. E no livro traz os trechos dessa oração que ela recitava com as noviças do noviciado, que é a oração de uma mística talvez muito pouco conhecida francesa, chamada Thérèse Tournerin, que foi uma leiga que fundou como uma comunidade, né? E teve um grande trabalho de divulgação de panfletos, de orações, e essa foi uma das orações que ela difundiu especificamente para os sacerdotes. Então, como é uma oração que a própria Santa Teresinha rezava e fazia rezar, eu acho que ela pode nos ajudar a entender como ela via a oração pelos sacerdotes. É tempo, Senhor, de revelar vosso coração ao mundo, e que essa fornalha de amor difunda os ardores de que está consumida. Apressai-vos, considerai as lágrimas de vossos servos, que em vós esperam e que confiam em vossa ternura para obter perdão e misericórdia. Se vossos inimigos são numerosos, olhai vossos amigos e contai-os, vou-lo suplico. Mais poderosa, porém, que todas as vozes, ouvi a voz queixosa de Jesus hóstia, que por toda parte clama misericórdia para vossos filhos. Ó Pai Santo, com as vagas de amor que jorrarão da sagrada chaga do coração do vosso divino Jesus, lavai a terra para nelas fazer geminar sacerdotes, que, como João, vosso discípulo bem-amado, recolham do cálice do altar vosso sangue sagrado, que vos deem as almas com aquela plenitude de amor que o amigo do vosso coração recebeu como penhor de vossa ternura ao pé da cruz. Você vê que é o mesmo símbolo, é o coração de Jesus que anseia a santidade do sacerdócio, e é esse sangue e essa água que brotam do coração de Jesus. Continua. Que vossos sacerdotes sejam os guardas fiéis de vossa igreja, como João, que acolheu Maria em sua casa. Que, instruídos por essa mãe tão terna e tão aflita no Calvário, tenham para com vossos filhos os desvelos e as delicadezas de uma mãe. Que ensinem as almas a entrar em vossa intimidade por Maria, que, sendo a porta do céu, é por excelência a tesoureira de vosso divino coração. Aqui é um tema muito caro e que vai poder fazer um gancho com a próxima mística. É a missão sacerdotal e essa ternura que também o sacerdote aprende de Maria, e essa maternidade, essa ternura maternal que os sacerdotes devem ter, porque eles são manifestação do coração do bom pastor. A espiritualidade sacerdotal é a espiritualidade do Sagrado Coração. Então nós suplicamos a ele que seja ele mesmo a formar esses sacerdotes que sejam como São João para Maria. Nossa vocação é ser Maria para Jesus. E ela mesma formará esses sacerdotes que nessa ternura possam atrair as almas dos pecadores. Porque o grande anseio do coração de Jesus é esse. No próprio Evangelho ele fala, o Evangelho nos fala que ele vê essas ovelhas que são essas
pessoas que são como ovelhas sem pastor, né? São os pobres, os necessitados de todo tipo de pobreza, material, espiritual. A eles Jesus envia os sacerdotes. É por isso que nós pedimos a ele que forme sacerdotes conforme o seu coração. Aí é a grande mística que nós vamos falar hoje, que é a venerável Madre Luísa Margarida Claret de Latouche, monja da Ordem da Visitação de Santa Maria e fundadora da Obra do Amor Infinito. A Madre Luísa foi uma religiosa francesa que teve esse chamado de manifestar o coração de Jesus aos seus sacerdotes, porque o coração de Jesus é um meio de entrar, de conhecer o amor infinito. O amor infinito é Deus mesmo. Essa talvez seja a centralidade da experiência da Venerável Madre Luísa Margarida. Deus é amor. E nós conhecemos essa verdade de fé pela contemplação do coração de Jesus. O modelo dos sacerdotes é o coração de Jesus. As virtudes dos sacerdotes são as virtudes do coração de Jesus. E eu gostaria de ler alguns trechos desse diário, sobretudo dessa grande momento, né, que é a vigília da Festa do Sagrado Coração de 1902. Ela começa a ter essa série de luzes e esses diálogos íntimos com Jesus que vão manifestar a semente da fundação da obra do amor infinito, mas é também o semente da vocação sacerdotal da Madre Luísa. Escreve ela, 6 de junho, Festa do Sagrado Coração. Ontem, eu me encontrava diante do Santíssimo Sacramento. Eu sofria e estava neste estado de espírito fatigado e doloroso, no qual eu me encontrava há algumas semanas, quando Jesus se fez sentir a minha alma. Eu o adorei docemente, consolada por sua presença, e rezando-lhe por nosso pequeno noviciado. Eu lhe pedi dar-me algumas almas que eu pudesse formar para ele. Você vê, ela compreendendo depois da aridez a presença do amado, ela pede algumas almas para formar no noviciado, ela pede vocações. Continua ela, então ele me respondeu, eu te darei almas de homens. Profundamente surpreendida por essas palavras, das quais não compreendi o significado, eu permaneci silenciosa, buscando explicá-las a mim. E Jesus retomou, eu te darei almas de sacerdotes. Esse então é o grande chamado para ela. Ela deve se imolar pelo clero. E a partir desse dia ela vai receber luzes muito particulares sobre a vocação sacerdotal, sobre o sacerdócio na igreja, sobre a fundação da obra do amor infinito e sobre o amor infinito, sobre a vida íntima de Deus, sobre a Trindade. No dia seguinte, esta manhã, aqui é um grande diálogo de Jesus, eu vou ler, porque a gente vai poder meditar a grande missão que Jesus tem pelos sacerdotes. O sacerdote é um ser de tal modo investido por Cristo que ele se torna quase um Deus, mas é um homem também, e é preciso que o seja. Então, a grandeza desta vocação que é o divina, mas ao mesmo tempo ele é um homem. Continua Nosso Senhor. É preciso que ele sinta as fraquezas, as lutas, as dores, as tentações, os temores, as revoltas do homem. É preciso que ele seja miserável para ser misericordioso. E é preciso também que ele seja forte, que ele seja puro, que ele seja santo para ser santificante. Aqui esse é o grande mistério da vocação. Jesus escolheu homens miseráveis, fracos, porque são eles que vão dar testemunho da misericórdia. Mas quer Jesus fazê-los fortes, puros e santos, para serem santificantes. Continua ele, é preciso que meu sacerdote tenha um coração grande, terno, ardente, poderoso para amar. Ele tem tanto para amar o sacerdote. É preciso que ele me ame, a mim, seu mestre, seu irmão, seu amigo, seu consolador, como eu o amei. E eu o amei até confundir minha vida com a sua, até me tornar obediente à sua palavra. Ele deve amar ainda minha esposa, a sua, a Santa Igreja. E de que amor? De um amor apaixonado e zeloso, zeloso de sua glória, de sua pureza, de sua unidade, de sua fecundidade. Enfim, ele deve amar as almas como seus filhos. Que pai tem tantos filhos para amar como o sacerdote? Olha que lindo descrição da beleza da vocação sacerdotal. Porque é preciso que a gente entenda, se Jesus quer que nós rezemos pelos sacerdotes, é preciso que a gente compreenda a beleza e a grandeza dessa vocação. Nós tantos recebemos deles pelos sacramentos e Deus quer que nós também sejamos todos disponíveis a Deus, para que também nós sejamos esses canais
do amor infinito, para que também os sacerdotes conheçam esse amor. Porque a missão da Madre Luísa, e é muito atual, é mostrar aos sacerdotes estas moradas que Jesus tem preparado para os sacerdotes no seu sagrado coração. É lá que ele quer formar os sacerdotes. Para lá que ele quer conduzir. Né? Então, de novo, essa vocação do coração de Jesus, a chaga aberta do coração de Jesus, nós recebemos esse sangue e essa água para nos oferecer e para oferecer todos os sacerdotes. Nós oferecemos todos os sacerdotes a ele. Nós somos essas almas que nos oferecemos e oferecemos. Continuo no diário. Nosso Senhor lhe diz, 7 de junho, o coração de meu sacerdote deve ser uma chama ardente que aquece e que purifica. Se ele soubesse, meu sacerdote, os tesouros de amor que meu coração contém para ele, que ele venha ao meu coração, que dele tire, que se encha de amor até transbordar e se derramar sobre o mundo. Essa também é uma coisa muito importante para a Madre Luísa, que várias vezes aparece essa analogia que é da sua espiritualidade, para a sua vida também. É a gente ser como uma ânfora que transborda o amor. O sacerdote deve ser isso, um transbordar deste amor que ele tira, que ele conseguiu aurir do Sagrado Coração. Então também as almas que rezam por eles devem ser como esses canais pelos quais o amor do coração de Jesus chega até os sacerdotes. Como? Pela fidelidade na vida cotidiana, pela oração, pela imolação, pela vida de virtude, porque através disso nós nos tornamos os meios pelo qual todas as almas, mas sobretudo os sacerdotes, recebem essa luz e essa força, que eles recebem essa luz para virem aurir, tirar do coração de Jesus esse amor para transbordar ao mundo. E aqui ele faz essa grande chamado, Margarida Maria mostrou meu coração ao mundo, tu mostra-os aos meus sacerdotes, atrai-os ao meu coração. Aqui é um grande chamado, Jesus quer sacerdotes que vivam para o coração de Jesus, totalmente consagrados. No dia 8 de junho, ele me mostrou a grandeza do sacerdote. O sacerdote, tomado dentre os homens, se eleva até Deus. Ele é colocado entre o homem e Deus, mediador como Jesus e com Jesus. Ele foi, por assim dizer, transubstanciado em Jesus e entra desse modo em seus divinos estados e suas divinas prerrogativas. O que ela quer dizer com isso? É essa transformação de Jesus. Quando na Santa Missa, na consagração, o sacerdote age na pessoa de Cristo, mas na pessoa de Cristo cabeça da igreja. Por isso, na Santa Missa, enquanto o sacerdote oferece, Jesus é quem se oferece ao Pai. E nós, como os membros do seu corpo, somos chamados a também oferecer nossa vida, a também sermos essas hóstias oferecidas. E o que Jesus quer para o sacerdote é que essa transformação não seja só esse ato sacramental, só o ato litúrgico, mas que seja toda a vida do sacerdote.